Lucas era um homem simples. Trabalhava há anos como pintor de paredes em uma pequena cidade do interior. O sol da manhã sempre chegava cedo, filtrando sei pelas frestas das janelas do pequeno quarto que ele dividia com Ana, sua esposa, e o cheiro da tinta de pó de cal e de madeira recém-melixada fazia parte de sua rotina. Uma vida de dias iguais, de contas justas e sonhos pequenos, mas sempre carregada de uma tranquilidade silenciosa que só os homens de trabalho conhecem. Casado com Ana, que vendia bolos por encomenda, Lucas sempre repetia a mesma frase quando as coisas apertavam: Deus sabe o que faz. Ana, com seu jeito doce e paciente, muitas vezes balançava a cabeça diante da simplicidade de seu marido, mas confiava. Eles não tinham muito, mas tinham o suficiente para sorrir nos pequenos momentos. Uma tarde de domingo tranquila, um bolo recém-assado, uma visita inesperada de amigos ou familiares. Mas a vida, como sempre, tem um jeito curioso de mudar o rumo das coisas, mesmo quando a gente acha que tudo está no lugar. Certa tarde, Lucas recebeu um telefonema que parecia mais um daqueles acontecimentos comuns da vida de quem trabalha com serviços manuais. Uma empresa nova estava se instalando na cidade e precisava que alguém pintasse o escritório. Lucas aceitou imediatamente, não porque o trabalho fosse extraordinário, mas porque qualquer serviço extra ajudaria a pagar as contas e, quem sabe, permitiria comprar aquele liquidificador que Ana queria há meses. No escritório, conheceu Rodrigo, o jovem dono do negócio. Ele era diferente de todos os outros clientes que Lucas tinha encontrado ao longo dos anos. Havia energia no seu jeito de falar, um brilho nos olhos que não se encontrava na maioria das pessoas da cidade, e uma confiança que se espalhava pelo ambiente como se cada palavra tivesse peso e propósito. Durante o almoço, Rodrigo fez uma pergunta que mudaria, sem que Lucas percebesse, o curso de sua vida. Você trabalha sozinho, Lucas? Lucas sorriu, tentando esconder uma pontada de constrangimento. Trabalho sim, patrão. Já tentei arrumar ajudante, mas é difícil achar quem queira pegar no pesado. Rodrigo olhou para ele com atenção, como se estivesse avaliando cada detalhe. Depois de um instante, disse: Você já pensou em não ser só o pintor? Lucas riu, um riso nervoso e confuso. Como assim, doutor? Ué, você conhece todos os pedreiros, eletricistas e encanadores da cidade, não conhece? Rodrigo perguntou, inclinando-se levemente para frente. Conheço, respondeu Lucas, sem entender ainda aonde ele queria chegar. Então, por que não monta uma equipe? Você pega o serviço completo, coordena o pessoal e entrega tudo pronto, disse Rodrigo, com um tom tão natural que parecia que aquilo sempre fora óbvio. Lucas balançou a cabeça, incrédulo. Eu não sei mexer com essas coisas não. Rodrigo sorriu, um sorriso que parecia carregar a paciência de quem sabe que algumas sementes levam tempo para germinar. Ninguém é só uma coisa. Às vezes, o que falta é ver o detalhe certo. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Lucas por dias. Ele dormia pensando nelas. Acordava pensando nelas. O detalhe certo. O detalhe que poderia mudar tudo. E enquanto preparava as cores na pequena caixa de tintas, lavava os pincéis ou limpava os rolos. Aquelas palavras surgiam como uma melodia insistente que não se podia ignorar. No domingo seguinte, enquanto ajudava a Ana a embalar os bolos que seriam entregues aos clientes, Lucas falou de repente, sem saber de onde tirou a coragem. Amor,
E se a gente tentasse? Ana, surpresa, parou o que estava fazendo. Tentasse o quê? Perguntou, com aquele olhar que mistura medo e esperança. Eu montar uma equipe, respondeu Lucas, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Eu conheço gente boa, o Tião, que é eletricista, o Zeca, que mexe com piso, a Dona Marissa, que faz revestimentos. Se a gente juntasse todo mundo, dava para pegar obras inteiras. Ana olhou para ele por um longo momento. Finalmente, perguntou, com a voz baixa e tererado. Lucas sorriu, embora o coração estivesse apertado. E se dar certo? Ana riu, mas era um riso que misturava alívio e medo. Ela sabia que a vida não costuma dar segundas chances, mas naquele momento ela escolheu acreditar no marido. Afinal, ele sempre acreditava, mesmo quando tudo parecia pequeno demais para qualquer grande mudança. 2 meses depois, o primeiro contrato chegou, a reforma de uma padaria antiga no centro da cidade. Lucas não dormia direito. Passava noites em claro, revisando planos, checando materiais, conversando com Tião e Zeca sobre cada detalhe da obra. A cada obstáculo, sentia o medo de decepcionar, de fracassar, de enganar a si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, cada pequeno progresso lhe trazia uma alegria inesperada. Uma sensação de que talvez tudo pudesse dar certo. O dono da padaria ficou encantado com o resultado. A pintura estava impecável, os azulejos bem colocados, os detalhes tratados com cuidado. Lucas, pela primeira vez na vida, sentiu uma mistura de orgulho e surpresa. Ele não era mais apenas o pintor, era o coordenador, o líder, alguém capaz de transformar sonhos em realidade. Na semana seguinte, outro serviço apareceu, e quando Lucas percebeu, já não pintava mais paredes. Estava aprendendo sobre gestão, orçamentos, atendimento ao cliente, logística, aprendia com cada erro, comemorava cada acerto. Descobriu que dirigir uma equipe não era apenas mandar, era ouvir, entender, apoiar, resolver problemas e, sobretudo, acreditar na capacidade das pessoas de crescer junto com ele. Certa tarde, enquanto descansava na varanda de casa, olhando para o pôr do sol, tingindo o céu de laranja e rosa, Lucas falou para Ana: "Lembra quando você me perguntou se daria errado?" Ela sorriu, os olhos marejados de emoção. "Lembro. Pois é, o detalhe estava ali o tempo todo. Só faltava enxergar", disse ele, sentindo uma paz nova, uma compreensão de que às vezes a vida não muda a estrada, mas apenas acende uma luz no caminho certo. Ana se aproximou, colocou a mão na dele e juntos ficaram em silêncio, contemplando a pequena cidade que parecia dormir tranquilamente sob o céu colorido. Lucas pensou em Rodrigo, no simples almoço que mudara sua vida, e sentiu gratidão. Gratidão por não ter ignorado aquela palavra, por ter acreditado, mesmo quando parecia impossível. Nos meses seguintes, a pequena equipe de Lucas cresceu. Ele passou a coordenar mais pessoas, a lidar com contratos maiores e, mesmo quando surgiam problemas menos atrasos, materiais faltando, clientes insatisfeitos, ele encontrou soluções. Cada desafio se tornou uma oportunidade de aprender, de se tornar melhor, de enxergar o detalhe que fazia toda a diferença. Aos poucos, Lucas percebeu que não precisava ser especialista em tudo. Bastava confiar, aprender e saber liderar. Aprendeu a importância de delegar, de valorizar
o trabalho dos outros, de manter a calma mesmo quando tudo parecia fora de controle, e, acima de tudo, aprendeu que a fé não é apenas acreditar em Deus, mas acreditar na capacidade que Ele dá a cada pessoa de ir além. Um dia, já consolidado como um pequeno empresário local, Lucas recebeu uma carta inesperada. Era do Rodrigo, que agora tinha expandido seu negócio para outras cidades e escrevia para parabenizar Lou e incentiva Lou a continuar. Lucas sorriu e mostrou a carta para Ana. Olha só, amor, quem diria que aquele almoço mudaria tudo? Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, e respondeu: às vezes, a vida só precisa que a gente enxergue o detalhe certo. E naquele fim de tarde, enquanto o vento soprava suave e o sol desaparecia no horizonte, Lucas entendeu plenamente. Às vezes, o detalhe que muda uma vida não está no que se faz, mas no quanto se acredita que pode ir além. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso e a leveza ao mesmo tempo. O pintor que acreditava ser só um pintor descobriu que podia ser muito mais. Descobriu que coragem, fé e um olhar atento aos pequenos detalhes podiam transformar não apenas a vida de uma pessoa, mas a de todos ao seu redor. Lucas percebeu finalmente que o segredo não estava na grandeza de cada ato, mas na disposição de enxergar oportunidades e agir. A vida, pensou ele, é como pintar uma parede. Cada pincelada conta, cada detalhe importa e, quando se olha de longe, a obra completa revela a beleza que parecia impossível de alcançar. E assim, o homem simples do interior se tornou alguém capaz de mudar a própria história, sem deixar de ser ele mesmo, sem abandonar a simplicidade e a gratidão. Um detalhe, uma palavra, um gesto, e tudo mudou para sempre.